na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler com os irmãos o verso 6, 7, 8, 9 e 10. Do verso 6 ao 10. 1 Coríntios 2, 6 a 10. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós, nesse momento, suplicamos a Tua graça, o Teu auxílio, para que sejamos devidamente instruídos, para que nós cresçamos no pleno conhecimento da verdade, no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a discernir estas coisas, a separar a verdade do erro, da mentira. Ajude-nos, ó Deus, também a lutar pela fé que uma vez nos foi dada, como santos que somos, eleitos que fomos na eternidade. Ó Deus, que andemos ao teu lado, em plena comunhão com o Senhor, através do nosso Salvador, para que sejamos mais fortes no enfrentamento das nossas lutas, para que o nosso testemunho seja mais vivo e verdadeiro, para que as nossas palavras sejam uma expressão da verdadeira confiança que existe em nosso coração, quando pensamos ou quando falamos de Ti. Esteja conosco, ó Deus, agora, para nos fortalecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós podemos distinguir os sábios dos não sábios? Quem são, afinal, os sábios? Há algum fator determinante que nos ajude a perceber claramente quem é dotado de juízo, de prudência, de bom senso e quem é falto dessas coisas? Vejam vocês como o autor do livro de Provérbios fala e usa esses termos com muita propriedade, distinguindo o tempo inteiro, né, a prudência da insensatez, caracterizando as pessoas que temem a Deus como sendo pessoas que detêm a verdadeira sabedoria e ao mesmo tempo condenando ou exortando aqueles que não andam nos retos caminhos, até taxando-os como loucos. O que a Bíblia, afinal, tem a nos dizer sobre isso? Por que a Bíblia chama algumas pessoas de nécias, tolas, irracionais, mesmo quando talvez estas mesmas pessoas são celebradas pelo mundo justamente por uma pretensa destreza intelectual, ou erudição, ou quem sabe por recursos e realizações? Não parece ser estranho e até um tanto quanto contraditório que aqueles a quem o mundo considera sábios, por vezes são tratados pela palavra como insensatos, porque a palavra de Deus, meus irmãos, não relaciona tão diretamente a sensatez com a destreza intelectual, tanto quanto ela faz em relação ao comportamento e à postura que nós assumimos. Nós percebemos aqui que a relação íntima que está estabelecida na palavra para considerar alguém verdadeiramente sábio é a maneira como ele se comporta. Nós lemos aqui Provérbios capítulo 2, em nossa liturgia, que falava que é loucura, que é imprudência, que é insensatez andar de forma tortuosa, ouvir
pessoas más, seguir conselhos estranhos, perniciosos. Então, o comportamento está associado com a sabedoria, naquilo que a Escritura nos apresenta como sabedoria. Mas mais do que isso, meus irmãos, a compreensão ou a falta de compreensão de quem é Deus, do que Deus faz, de quem é Jesus Cristo, do que Ele fez, pode certamente ser um divisor de águas aqui. Por que alguns ouvem o Evangelho, se tornam crentes e passam a crescer no conhecimento de Deus, ao passo que outros ouvem o mesmo Evangelho, mas permanecem incrédulos, em busca de uma glória efêmera que os deslumbra, mas que também os cega, de modo que eles se distanciam da verdade e, consequentemente, da salvação? O que acontece quando nós temos pessoas que ouvem o Evangelho e se quebrantam diante de Deus, mas há também, ao passo, em que isso acontece, há também aqueles que ouvem o Evangelho e ficam mais endurecidos ainda. O texto que nós lemos nos oferece respostas preciosas, ou pelo menos algumas reflexões sobre essas indagações, irmãos. E estas respostas, elas estão organizadas em forma de contrastes bem definidos que nós não podemos deixar de observar. Esses contrastes fornecem a chave para a compreensão não apenas desse texto, mas de parte da gloriosa obra de redenção que Deus realiza e que divide a humanidade. Porque é fato, desde que o pecado entrou no mundo, existe uma divisão real na humanidade. Os descendentes de Deus, aqueles que ainda preservam a fé, mas temos aqueles que lutam contra ela. Na perspectiva bíblica, alguém que é salvo também deve ser sábio. Alguém que é salvo também deve andar nos retos caminhos. Alguém que é salvo também deve cultivar comunhão com Deus. E não há como cultivar comunhão com Deus sem crescer em sabedoria, permanecendo na insensatez. Então, hoje nós veremos aqui um dos grandes contrastes que o nosso texto revela, que é o contraste entre aqueles que recebem a sabedoria de Deus e aqueles que não a recebem. Irmãos, é importante destacar, antes de avaliarmos aqui os versículos nos seus pormenores, o contexto que envolvia a igreja de Corinto. Alguns cristãos daquela comunidade estavam se encantando com a chamada sabedoria secular, aquilo que hoje nós chamaríamos de sabedoria secular. E de tanto supervalorizar os padrões de racionalidade estabelecidos pelos grandes estudiosos do mundo daquele tempo, eles começaram a olhar para a mensagem da cruz como algo simplista. No mínimo, e na melhor das hipóteses, a obra da cruz, para eles, era algo simplista. Na pior das hipóteses, era loucura e escândalo. Basta nós lermos o que está escrito aí, no capítulo 1, do verso 18 até o verso 25. Paulo diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E vejam como ele é irônico, e vejam como ele é questionador. Ele cita aqui uma passagem das Escrituras. No versículo 20, ele pergunta: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então observem o contraste que ele faz, irmãos. Verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, notem, não apenas isso, mas a própria obra de redenção estava ali sendo minimizada por não poder ser apreendida pelo mero esforço intelectual. Aliás, o que nunca foi possível. Ninguém nesse mundo jamais conseguiu compreender plenamente as coisas de Deus e nem muito menos aquilo que é essencial para a salvação, usando tão somente a sua capacidade de raciocínio.
Quando o homem caiu no pecado, a queda afetou não apenas as nossas emoções e sentimentos, mas afetou a nossa razão e a nossa capacidade de entender, de pensar. E distorceu a verdade de Deus em nosso coração. O que Jesus veio fazer foi nos resgatar destas trevas, das quais nós não podemos nos livrar, por mais inteligentes que talvez nós nos assumamos ser. Chamava a atenção o fato de que muitos pensadores respeitados para os gregos tinham o cristianismo como algo desprezível, como o reflexo da loucura humana, que não podia se encaixar no sistema lógico elaborado por aquelas mentes privilegiadas. É impressionante, meus irmãos, como o retrato daquilo que acontecia ali em Corinto continua, de algum modo, presente entre nós. Vejam a arrogância, a empáfia daqueles que falam da religião sem serem religiosos, daqueles que falam de Deus sem estarem dispostos a servi-lo. E vejam como eles interpretam aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Vejam como eles interpretam o estilo de vida que o povo de Deus abraça, o próprio evangelho que nós pregamos. Você vai perceber claramente que estas coisas não mudaram substancialmente. Nós ainda temos aqueles que se estribam no próprio conhecimento. Nós ainda temos aqueles que se enchem de soberba e que desprezam a verdade. E que transformam a verdade em mentira e que distorcem a realidade. Simplesmente tentam desenvolver um processo novo ou inovador, sempre tentam apresentar algo diferente, de acordo com falácias bem elaboradas, com as suas mentes ditas privilegiadas. Imaginem vocês como muitos irmãos daquela igreja estavam se sentindo ao constatar que notáveis filósofos, retóricos e homens eruditos com quem eles se relacionavam, até mesmo se identificavam e a quem admiravam sobremaneira, mas que pisoteavam a fé cristã, rejeitando-a por completo. Imaginem vocês o que era ver os intelectuais daquele tempo subir nos seus palanques e fazer discursos agressivos ao cristianismo. Se não de uma forma tão direta e explícita, de uma forma indireta, porque ao defender o paganismo, a mentira, ao defender a imoralidade, por mais bem elaborados que fossem os argumentos, isso nunca deixa de ser agressivo à fé, nocivo à fé. Isso tendia a trazer um certo desânimo para os coríntios, que então se sentiam tentados a subestimar os efeitos da fé face às prerrogativas e requisitos mundanos que apregoavam sabedoria. O que as pessoas naquela época diziam é: ser sábio é isto. É pensar assim. Mas Paulo vai demonstrar enfaticamente, irmãos, que os seus colegas de ministério e que, na verdade, todos os crentes eram detentores de um tipo de sabedoria que nem o mais escolado erudito da Grécia jamais sonhou possuir. Uma sabedoria fruto de uma revelação especial de Deus no coração por meio do evangelho da cruz, que impactava vidas. É a sabedoria que você também tem. É a sabedoria que nós podemos ter quando nos encontramos com a verdade, quando percebemos o nosso pecado, quando nos arrependemos, quando buscamos a Cristo como Senhor e Salvador, quando estudamos a palavra de Deus com seriedade, quando pedimos a Deus em oração que ilumine o nosso passo, o nosso caminho. Algo muito superior a qualquer tipo de sabedoria que o mundo possa oferecer. Por isso é que Paulo disse nos versículos anteriores
que esteve entre os coríntios em fraqueza, temor e tremor. Vejam, do verso 1 ao verso 5, ele desenvolve aí um pouco das bases destas suas ideias, dizendo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem de sabedoria. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então vejam, irmãos, Paulo usa a palavra ostentação. Geralmente, na nossa cultura, essa palavra ela está associada com bens materiais, né? Com produto de riqueza, alguém que ostenta, a ostentação, alguém que mostra que tem posses ou poder financeiro e sai ostentando aí o seu carro, sei lá, suas roupas finas, não é isso? A gente geralmente associa a ostentação com isso. Paulo está falando aqui de um tipo de ostentação que também existe, que os homens também usam, que é uma suposta ostentação em termos de conhecimento. Né? É uma ostentação de linguagem. A linguagem revela sabedoria. O vocabulário bem empregado revela sabedoria. As colocações bem feitas. Ora essa. Nós poderíamos encontrar esse tipo de sabedoria em muitos lugares. Nós podemos assistir a alguns discursos e perceber, ouvir alguns discursos e perceber que estas características existem. Mas até que ponto, de fato, elas revelam sabedoria? Será que nós, muitas vezes, não nos distraímos com estes belos discursos e nos esquecemos da essência, do que está ao fundo, do que está sendo proposto, dito de verdade, e nos deixamos enredar por estas coisas? Paulo está dizendo: eu fui em fraqueza, temor e tremor, ou seja, sem usar os métodos típicos dos habilidosos oradores gregos, mas ele falou com simplicidade. Paulo falou com simplicidade para que a fé dos seus ouvintes não se apoiasse nos homens, mas se apoiasse no poder de Deus. Vejam que Paulo diz: eu não usei linguagem persuasiva. Sabe por quê? Porque ele sabe que quem persuade de verdade é o Espírito de Deus. Então, não adianta necessariamente, quer dizer, nós acharmos que se as coisas forem ditas, se as palavras forem bem colocadas, e se nós fizermos assim um esforço muito engenhoso para convencer as pessoas, nós vamos ter sucesso. Porque, na verdade, quem transforma o coração, quem aplica a palavra, quem muda o entendimento, é o Espírito Santo, é o poder de Deus em Cristo. É a mensagem da cruz que salva. Mesmo que o mundo considere que a mensagem da cruz é loucura, que ela não se encaixa, que a mensagem da cruz está ultrapassada para os nossos padrões modernos. Grande coisa o que o mundo acha. A mensagem de Deus continua sendo pregada, continua produzindo os seus efeitos, os seus frutos, senão nós não estaríamos aqui, e cabe a nós continuar levando adiante essa tarefa. Agora, vejam que ele afirma que expõe sabedoria entre os experimentados. Essa palavra, irmãos, experimentados, é relevante. O seu significado é o de pessoas amadurecidas. Então, quem são os experimentados? São pessoas amadurecidas. A quem que Paulo está se referindo? Aos crentes de um modo geral. Os crentes experimentavam a fé, experimentam, não é? A fé, se satisfazem no Senhor, e nesse relacionamento que os crentes cultivam com Deus, eles se tornam maduros, experimentados. Pessoas capazes de discernir as coisas adequadamente.
E como nosso Deus é sábio, e como a palavra de Deus expressa sabedoria em todas as suas páginas, em cada mandamento, em cada instrução, não há possibilidade de alguém ser crente sem refletir de alguma forma, ou até de muitas maneiras, a sabedoria de Deus. Especialmente quando se faz uma comparação com as pessoas que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador, a verdade e a luz não conhecem Jesus Cristo. É o que o nosso texto mostra na sequência, irmãos, quando diz: expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então vejam como Paulo destrói o castelo de areia que alguns crentes ali na igreja de Corinto tinham erguido. É um castelo de areia, de cartas. Porque Paulo diz, olha, isso daí, isto que vocês valorizam, estas coisas pelas quais vocês se deixam levar, esta linguagem persuasiva, usada inclusive por falsos profetas, que se apresentam diante de vocês como se fossem pregoeiros da verdade. Estas coisas que ludibriam, que atraem o intelecto, mas que não têm profundidade, que não falam sobre Deus, sobre pecado, estas coisas que vocês ouvem e que de alguma maneira fisgam vocês, Deus reduziu a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa, olha só, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Vejam que argumento, vejam que lógica de Paulo aqui. Conta-se que muitos anos atrás, um conhecido pregador inglês expunha a palavra de Deus a uma audiência, usando um espaço público, quando um cético começou a questionar a existência de Deus com base em critérios aceitos por cientistas e filósofos. O pregador o olhou nos olhos e disse-me, traga-me uma única pessoa que tenha mudado de vida em razão das ideologias que você sustenta. E para cada pessoa que você conseguir me trazer, eu lhe trarei dezenas que mudaram de vida, de caráter e de comportamento por causa do Evangelho. Então, uma boa tática para saber o que é verdade e o que é mentira, num sentido mais existencial, é o quanto que aquela mensagem produz efeito e transforma o modo de viver das pessoas. O quanto que aquela mensagem representa algo produtivo, ou simplesmente uma perda de tempo, como quando as pessoas ficam discutindo o sexo dos anjos, para usar uma expressão, né, que muito se usa hoje para falar sobre discussões tolas que nada acrescentam, que não levam a lugar algum. Aliás, Paulo diz isso para Timóteo, seu filho na fé, evita os debates, as discussões tolas, que para nada aproveitam. Então, irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo para mim e para você, acordem, acordem. Se esse mundo fosse realmente detentor de uma tão profunda sabedoria, o Senhor do universo, quando esteve aqui, não teria sido maltratado como foi. Essa é a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é aquela que crucifica Cristo. A sabedoria do mundo é aquela que repele a verdade de Deus. Essa é a sabedoria que o mundo oferece. Se esse mundo fosse tão evoluído, tão cheio de perspicácia, tão proeminente, tão capaz, tão promissor, como constantemente ainda ouvimos que ele é, Jesus não teria sido tão desprezado. Esse é o argumento de Paulo. Tão ironizado,
Jesus não continuaria sendo tão desprezado, tão ridicularizado, tão diminuído, tão desfigurado, como ainda acontece. Nos termos bíblicos, a rejeição a Jesus não é sabedoria de forma alguma. É interessante que a cruz era considerada loucura e escândalo para os gentios e para os judeus. Mas Paulo diz não. Essa interpretação está errada. A cruz não é escândalo e nem loucura. A cruz é o poder de Deus para a salvação. A loucura e o escândalo não estão na cruz de Cristo. A loucura e o escândalo podem ser encontradas no mundo quando o mundo rejeita o Filho de Deus. Isso é loucura. Isso é escândalo. Quer dizer, o argumento de Paulo aqui é fulminante. Ele diz, se o mundo fosse sábio como quer se apresentar diante dos nossos olhos, Jesus Cristo não teria sido crucificado por mãos humanas. Então a loucura não é a pregação do Evangelho, não é a mensagem da cruz. A loucura é rejeitar o Filho de Deus, a sua morte, o significado dela. Isso é um escândalo. É pensar que o Filho de Deus veio a esse mundo e não foi bem recebido. É pensar que a pregação que ele nos deu continua sendo entregue e o mundo continua dando de ombros ainda. Esse é o maior escândalo. Atenção então você que talvez esteja cogitando deixar Deus de lado para abraçar os valores desse mundo. Sem meias palavras, eu digo, você vai se arruinar se você fizer isso. Não existe sabedoria quando alguém ganha o mundo inteiro e perde a sua alma. Não tem como isso ser sabedoria. Não existe sabedoria quando alguém investe tudo que pode nessa vida e não semeia para a eternidade. Isso não é sabedoria, de jeito nenhum. Repetimos aqui, no mundo não há sabedoria espiritual, porque se essa existisse, não haveria tanta rejeição a Deus, tanta resistência ao Evangelho, não haveria tanta rebelião a Cristo. Se no mundo houvesse sabedoria, as pessoas reconheceriam mais facilmente a verdade e teriam mais condições de rejeitar a mentira, mas o que ocorre é justamente o contrário. A impressão que nós temos, reparem, é que o que ocorre, a tendência, é justamente o contrário. A mentira ganha cada vez mais força e o espaço da verdade vai sendo diminuído, a verdade vai sendo relativizada. No mundo nós podemos assistir, irmãos, o florescimento de ideologias vergonhosas, promovidas até por grandes líderes do povo que deveriam ser exemplo de moralidade, de temor a Deus. Talvez até pela posição que ocupam, mas não é isso que acontece. Quando Jesus foi condenado à morte, isso foi feito com a conivência de personalidades, de grandes autoridades, de homens destacáveis, notórios entre o povo. Quando Jesus foi condenado à morte, ele foi condenado sob os auspícios, sob o aval de figuras como Caifás, Herodes Antipas, Pilatos. Em um comentário muito apropriado do teólogo John MacArthur Jr., analisando a reação de muitos religiosos dos dias de Cristo contra a sua pessoa e também contra a sua mensagem, ele diz algo que eu destaco aqui. Abre aspas. O que irritava os líderes religiosos não eram os milagres. Eles poderiam ter se conformado com o fato de que Jesus era capaz de andar sobre as águas ou produzir comida para alimentar milhares de pessoas. O que eles não podiam tolerar era serem chamados de pecadores. Não iriam reconhecer que eram pobres, cegos, cativos e oprimidos, porque eram hipócritas demais para isso. Assim, quando Jesus veio pregando o arrependimento e dizendo que eram pessoas pecadoras, miseráveis, cegas e perdidas, prisioneiras da sua própria iniquidade, e que precisavam de perdão e purificação, eles não quiseram e não puderam tolerar tais coisas. Continua MacArthur, assim, em última análise, era por causa da sua mensagem que eles o odiavam, que eles o difamavam e que eles o executaram.
Imagine nós chegarmos diante de algumas figuras, de algumas autoridades, de alguns homens soberbos do mundo e dizer: você é um pecador. Arrependa-se do seu pecado, senão não há salvação para você. Imaginem como eles encarariam isto, como eles receberiam essa mensagem, como eles se veem, como eles se olham, como eles olham para Deus, como são autossuficientes. Muito facilmente isso daqui seria repelido, totalmente. O que incomoda no Evangelho é a mensagem. É a mensagem, não é outra coisa. Observem como a tolerância para outros tipos de mensagens ela é muito mais evidente. Claro. Mas o que o Evangelho propõe é algo que afeta demais o homem naquilo que o homem tem para si como mais valioso. O Evangelho vai dizer que nós somos sujos. O Evangelho vai dizer que nós precisamos ser purificados. Que nós nada somos nem nada podemos fazer sem Deus. Que nós precisamos de salvação porque estamos cegos e perdidos. Imagine, essa é a mensagem ofensiva que o mundo não aceita. Pelo menos não aceita antes da operação da graça e do poder de Deus através do seu Espírito no coração. Porque é isso que converte o coração do homem. O poder de Deus. Então, irmãos, essa percepção de MacArthur é muito feliz. Em um mundo em que a tolerância parece ser a tendência da vez, a palavra de Deus continua sendo intolerável. Pelo menos para muita gente. É porque a mensagem de Deus é ofensiva a esse mundo. E quando eu digo que ela é ofensiva a esse mundo, é por esse conteúdo. É por descortinar, né, esta verdade. É por dizer algo que não é fácil de nós assimilarmos. Porque a mensagem do Evangelho humilha o homem, humilha a nós e exalta a Deus. Então se torna ofensiva para aqueles que querem ter o seu ego massageado, para aqueles que estão acostumados com os elogios de todos os lados, de todas as partes, para aqueles que querem bajulação. É porque a mensagem de Deus é a verdade, toca na ferida de muita gente que não está disposta a reconhecer os seus pecados e nem aceitaria admitir suas mazelas e fraquezas. Então, irmãos, não se enganem. Ainda hoje, muitos chefes de Estado, muitos militantes e ativistas de causas anticristãs, membros do Legislativo e do Judiciário, muitos artistas populares, muitos mestres e doutores das mais diversas áreas da academia, muita gente com muito conhecimento, com vasta experiência de vida, estão determinados dia e noite a minar ainda a influência de Jesus em Nazaré. Não tenha dúvida. Desconstruir esses valores. Desmistificar estas coisas nas quais nós acreditamos. Vejam vocês que isso atinge até algumas correntes, alguns ramos da teologia. Você já deve ter ouvido falar na teologia liberal, que nada mais é do que uma tentativa, é o uso do ceticismo na interpretação da palavra. É a loucura do homem que se julga mais sábio do que Deus e que tenta reinterpretar milagres, desconstruir o discurso ortodoxo, negar que a Bíblia seja de fato a palavra de Deus inerrante, infalível, nossa regra de fé e de prática. Tentar forçar o naturalismo filosófico na compreensão espiritual das Escrituras, clara, literal das Escrituras. Muitos ainda querem inibir os seus seguidores, mas por todos os séculos Deus faz a sua palavra triunfar, irmãos. As pessoas podem rejeitar a verdade, podem negar a verdade, mas elas não podem destruir a verdade.
Cristo é a verdade. E isto tem implicações poderosas. Queridos, é claro, eu preciso fazer essa ressalva. Nós não podemos, nem devemos, promover o anti-intelectualismo. Então não confunda as coisas. Eu espero, inclusive, que quem começar a ouvir essa mensagem depois na internet vá até o fim, né? Para conseguir entender essa ponderação do que eu vou dizer agora. A nossa pregação não é para promover aqui uma postura de negação do intelecto, da racionalidade, até porque isso é obra de Deus também e glorifica a Deus também. Nem eu estou dizendo isso, nem o apóstolo Paulo está. A inteligência é uma dádiva de Deus, é essencial para a vida em sociedade como nós a temos. E muitos homens conseguem fazer grandes coisas pela própria graça comum de Deus, que é uma bênção no mundo. Mais do que isso, não é? A gente pode dizer que a sabedoria do Senhor ela pode ser vista por toda parte. Em cada área do conhecimento, em cada descoberta, em cada progresso de qualquer natureza. Mas o ponto central é que a glória é de Deus e ela não pode ser usurpada. O problema dos homens está em arrogar para si a sabedoria e a glória que pertence a Deus, acima de tudo e de todos. Ao invés de ficarem encantados com a magnitude diante de tudo que eles têm diante de si e caírem de joelhos diante do Criador, preferem bater no peito e dizer: nós fizemos isso ou aquilo e contamos unicamente com os nossos esforços. Quando iniciou a pandemia, eu me lembro de um vídeo gravado pelo reverendo Augusto Nicodemos, em que ele pegou ali um pensamento, alguns versículos do livro de Apocalipse e adaptou e fez ali uma paráfrase para aplicar para nós, dizendo: e apesar do vírus, não se arrependeram, né? Então, é mais ou menos isso. Apesar de tudo, apesar de Deus mostrar a sua existência, a sua grandeza, os homens não se curvam diante dele. Apesar do sofrimento, apesar das angústias desse mundo, os homens ainda não estão dispostos a reatar com o seu Criador, a perceber a verdade, a rejeitar as suas mentiras, a refazer suas ideias. É uma luta de anos e anos em que os homens estão tentando ali negar a Deus e viver conforme a sua própria sabedoria. Mas a sabedoria, irmãos, reconhecidamente de Deus, aquela que vem de Deus, é eterna, e as pessoas que a recebem são conduzidas à glória celestial. A sabedoria divina não é apenas um elemento da salvação das pessoas, como também é o ingrediente que corrige e que santifica as suas condutas. Vejam que Tiago, na sua carta, vejam o sentido prático da sabedoria, que é o que nós estamos colocando aqui. Quando a Bíblia fala em sabedoria, ela fala de uma compreensão que me leva a uma prática. Sempre assim. Olha como Tiago fala sobre sabedoria. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos vanglorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Quer dizer, em outras palavras, a sabedoria cristã, a sabedoria divina, é demonstrável, é perceptível, acompanha os salvos, se reflete nas obras. O seu início se dá quando a luz do Evangelho atinge o nosso coração.
crescer na verdade, crescer na fé, crescer na graça, crescer como crente, significa crescer em sabedoria também. Mesmo porque, se nós temos comunhão com Cristo, Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a verdadeira sabedoria. Esse, inclusive, é o ponto fundamental para entendermos a diferença entre os crentes e os incrédulos quanto à sabedoria. Aquilo que para o mundo é um grande mistério e ainda permanece oculto, aos crentes se tornou manifesto porque Deus lhes revelou pelo Evangelho. E é isso que nós encontramos no verso 7, irmãos. A expressão outrora, que também aparece aí, demonstra que em outros tempos, como no Antigo Testamento, o muito sábio plano de redenção divino encontrava-se velado e muitos povos não o conheciam. Mas agora todos nós, assim como os coríntios, podemos ser cientificados da salvação que Deus pré-ordenou na eternidade e executou por intermédio da pessoa e da obra de Cristo, com o propósito de nos conduzir a uma glória que nós nem temos condições de descrever. Aqui está um diferencial entre crentes e descrentes. Enquanto a glória dos justos cresce dia após dia, a glória dos ímpios diminui. Dia após dia. Veja isso. O tempo, o passar dos anos, aumenta a glória do crente e diminui a glória do ímpio. Porque a glória do ímpio, ela é toda construída, ela é toda valorizada em função desse mundo. Mas os anos passam e a decadência vai chegando. O vigor vai se perdendo. O rosto vai desvanecendo. O crente sabe que quanto mais o tempo passa e quanto mais ele envelhece e quanto mais ele vai cumprindo os seus propósitos nesse mundo, mais perto ele vai ficando de uma glória celestial infinita, incomparável. A partir do momento em que nós somos convertidos, passamos a viver de glória em glória, de fé em fé. Percebemos que as bênçãos de Deus não são meramente promessas, elas são reais, porque nós as experimentamos e podemos dizer isso ao mundo em alto e bom som. E já nessa vida, inevitavelmente, nós avançamos também. Crescemos no conhecimento da palavra, crescemos em graça, crescemos em comunhão, crescemos em santificação, crescemos em sabedoria, aperfeiçoamos os nossos dons até alcançarmos a medida da estatura da plenitude de Cristo, a perfeita varonilidade, como Paulo diz lá em Efésios 4, versículo 13. A nossa glória, irmãos, então só aumenta. Mais tempo como crentes nesse mundo significa para nós mais tempo para servir a Deus, mais tempo para pregar o Evangelho, mais tempo para oração, mais tempo para consagração, e a imagem de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, vai sendo modelada em nós e vai transparecendo em nossa vida. A cada dia do nosso viver, nós vamos formando a consciência de que estamos mais próximos do nosso lar. Estamos próximos da eternidade. Estamos próximos de desfrutarmos plenamente da presença de Deus. A nossa glória vai aumentando e aumentando e aumentando, até o dia em que ela alcança o seu estágio maior. Pensem agora na glória do ímpio. Pensem na glória do ímpio. Aquilo que o ímpio tem como a sua glória suprema, nada mais é do que uma farsa. É como isso que Paulo fala sobre a sabedoria, que não resulta em nada, reduz a nada, leva a lugar nenhum. Ele pode, o homem ímpio, ele pode alcançar todos os objetivos que ele traçou para si, nesse tempo e espaço. Mas à medida que os anos passam e ele vai se aproximando do túmulo, nada do que ele conquistou parece fazer tanto sentido. Nada lhe traz alegria, nada serve de conforto ao seu coração. A sua decadência como ser humano, o seu fracasso em encontrar o propósito naquilo que é terreno, a sua miséria espiritual, essas coisas ficam tão evidentes que às vezes se tornam
desesperadoras. É como se ele começasse a pensar: eu vivi tanto, para quê? Eu estudei tanto, para quê? Eu trabalhei tanto, para quê? Eu ganhei tanto prestígio, para quê? Porque tudo vai virando pó. E ele nem tem a esperança de que aquele pó um dia ressuscite, glorificado, para a glória de Deus. O que fazer com tudo aquilo que foi acumulado em todos os anos? Pense naquele homem dos celeiros, né? Eu vou destruir celeiros e vou construir outros e depois mais outros. E a minha vida vai girar em torno disso. Aí o que é que ele ouve de Deus? Homem sábio, é isso? Ele ouve de Deus: louco! Essa noite te pedirão a tua alma. Louco! Então veja, é o que Paulo está dizendo. A sabedoria do mundo é loucura. É nesse sentido, irmãos. Não é uma desvalorização da racionalidade. De jeito nenhum. Paulo diz, inclusive, que o nosso culto deve ser racional. Que nós devemos cultuar a Deus com a nossa mente também. Enfim, o que ele está dizendo é que apoiar-se nisso. Não buscar a Deus. Se ensoberbecer com as coisas desse mundo. Se tornar autossuficiente. Pensar que a vida gira em torno das coisas que nós fazemos e das coisas que nós conquistamos aqui. Que o propósito último da nossa existência é esse. Isso é loucura. De que serve toda a sabedoria humana se ela não produzir nenhum temor a Deus? Eu vou repetir essa pergunta. Do que serve toda a sabedoria do mundo inteiro se ela não produzir nenhum temor a Deus? Um tipo de conhecimento que não glorifica a Deus intensifica a condenação. A glória do ímpio seca como a erva do campo. A sua glória vai desaparecendo na linha do tempo, até que não sobra nada, a não ser um martírio sem fim de um lugar tenebroso para onde irão os arrogantes, aqueles que não se humilharam diante de Cristo, aqueles que não se gloriaram na sua cruz, aqueles que olharam apenas para si e se iludiram com a enganadora sabedoria desse mundo. Qual é o destino que você quer para a sua vida? Vejam vocês como, quando a gente quer resolver os nossos problemas e a gente busca conselhos e orientações no mundo, vejam quantos absurdos nós ouvimos. Vejam como nós somos estimulados a fazer bobagem. Percebam isso. Nós queremos resolver a nossa vida, mas se seguirmos os conselhos que nós recebemos aí fora, nós vamos destruir a nossa vida. Que tipo de glória você tem almejado no seu coração? Talvez o mundo vai dizer assim: carpe diem. Aproveita a vida, porque ela é curta e rápida. Vai lá. Busca os prazeres. Mergulha neles. Aproveita o dia, a hora. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. A Bíblia diz: você não sabe se vai estar vivo amanhã. Então não seja louco. E se volte para Deus. A maioria dos homens, seduzidos pelo canto hipnotizante das sereias desse mundo, que os tem convidado a tantas coisas, vão prosseguindo inebriados, até que, quando menos esperam, são arrastados às profundezas dos mares
de onde eles não conseguem mais sair. Não é essa a ficção das sereias? Elas cantam e o canto parece ser tão bonito, tão atraente, e você vai se aproximando até a hora que você é levado para baixo das águas, até a hora que você morre, pensando estar ouvindo o que é bom, fazendo o que é bom. O mundo tem te convidado a tantas coisas, meu irmão. Tem te convidado a buscar coisas secundárias como um fim em si mesmas. É como Satanás, que ao tentar Jesus, o levou a um monte muito alto e mostrou a ele os reinos do mundo e a glória desses reinos e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quanta pretensão de Satanás! Ora essa! Tudo isso te darei, e se prostrado me adorares. Geralmente a gente pensa que Satanás está sendo absolutamente absurdo no que ele está dizendo, porque ele está requerendo que o Filho de Deus o adore. Mas é mais do que isso. Veja o anterior, o que antecede essa frase. Tudo isso te darei. Ora, Satanás tem alguma coisa. É dele alguma coisa. Tudo isso te darei. Quer dizer, ele falou como também falam os homens incrédulos, acreditando que algo pertence a eles e não a Deus. Acreditando que o que eles conseguem por eles e não por Deus. Acreditando que o progresso ocorre por causa da humanidade em si, não pelo que Deus faz no mundo. O que você faria se recebesse essa proposta, né? Tudo isso te darei. Veja, é ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Você tem tantos caminhos para seguir, são tantas portas que se abrem. É só você não ser tão inflexível. É só você se deixar levar. É só você ceder. Em alguns pontos, assim, não tão importantes, sabe? Tipo, comunhão com Deus. Uma coisa desnecessária, tão pequena, né? Abre mão da sua comunhão com Deus. E aí o mundo te convida, assim. Irmãos, o que você responderia se essa proposta fosse feita? Eu não sei se você já se deu conta. Não sei se você já se deu conta. Mas você tem ouvido essa proposta todos os dias. Todos os dias. O mundo inteiro está dizendo a você, cristão, abandone o seu Deus e venha desfrutar das glórias que o mundo pode te oferecer. Cristão, você está aí aprisionado. Irmãos, as perspectivas elas são tão diferentes que Jesus diz o quê? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que Jesus está dizendo é o Evangelho, a palavra de Deus liberta. O que o mundo diz é que o Evangelho, a fé, a comunhão com Cristo, aprisiona. Então você percebe que são coisas incompatíveis aqui nesse aspecto. Por isso que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Abandone o seu Deus, então, vão dizer, e venha desfrutar do mundo. Se você amar a Deus do fundo da sua alma, você responderá às investidas malignas, dizendo, não é essa a glória que eu busco. Não é isso o que move o meu coração. O que move o meu coração, sabe o que é? O que move o meu coração é o que está no versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que move o nosso coração. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. Aquilo que nenhum mortal jamais poderia imaginar. Eu anseio, eu desejo profundamente aquilo que Deus preparou e tem preparado para os seus fiéis.
e que nem a pessoa mais sábia em todo esse universo é capaz de sondar, de acessar, de conhecer. Aquilo que Deus preparou para nós, meus irmãos, transcende essa vida. Não tem preço, não tem medida, não tem objeto de comparação, não tem paralelos em toda a história humana. Como é possível que alguém possa se sentir disposto a se desfazer disso por qualquer outra coisa? Como é possível? Como é possível que alguém se habilite a trocar tão grandes bênçãos pela banalidade dos prazeres, vícios e caprichos desse mundo? É isso que é ser sábio? Como é possível achar que a sabedoria do mundo ou qualquer coisa que venha do mundo é melhor do que a sabedoria de Deus ou daquilo que dele advém? Nós podemos aqui com convicção endossar as palavras do apóstolo João, que disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Talvez você diga: mas pastor, os meus amigos não pensam assim. Os meus professores tão inteligentes não pensam assim. Quem sabe os meus pais, minha namorada, meu namorado, meu cônjuge que não é crente, não pensa assim. Eu quero dizer o seguinte: pode ser que muita gente discorde de tudo isso, de tudo que nós estamos tratando aqui. Pode ser que muita gente discorde veementemente das nossas posições de fé. Mas você já se perguntou por quê? Já se perguntou por quê? Tente encontrar a resposta no texto. Tente encontrar a resposta no texto. Eu convido os irmãos para lermos o verso 10. Olha o verso 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Escute bem. É impossível para alguém conhecer qualquer coisa acerca de Deus se Deus não lhe revelar. É impossível. É impossível para um incrédulo, sem a direção do Espírito Santo, desvendar verdades espirituais. Coisas espirituais só são perceptíveis, só são discerníveis por aqueles que têm o Espírito de Deus. Isso não se discerne pelo grau de escolaridade. Isso não se discerne pelo nível de educação e cultura que alguém recebe. Não adianta. Isso não se discerne pela mera religiosidade ou racionalidade. Isso não está acessível nem mesmo àqueles que atingem um patamar considerável de moralidade. Não é isso que está em jogo. Essas coisas que Paulo fala aqui só podem ser percebidas pelos homens quando seus olhos são abertos pelo Espírito Santo de Deus. Paulo era um exemplo disso, aliás. Um homem culto, extremamente intelectual, religioso, dedicado, moralmente inquestionável, pelo menos para os seus pares ali, que achava que defendia a verdade ao perseguir a igreja. Mas Paulo não enxergava a verdade. Até que Deus o deixou cego e fez as escamas caírem dos seus olhos. Aí tudo ficou claro. Quando Jesus aparece para ele em Damasco e diz: por que me persegues? Aí tudo ficou claro. O que é que eu estou fazendo? Eu não estou em defesa da fé, eu estou atacando a fé. Eu não estou demonstrando temer a Deus, pelo contrário. Eu estou demonstrando dureza total de coração. O Espírito precisa abrir os olhos. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, o mesmo Espírito
que nos levou a trazer essa mensagem hoje, o mesmo Espírito que está conosco nesse momento, nesse ato de culto e adoração. Eu espero que você esteja aqui também por ter percebido estas coisas, ou que você perceba a partir de hoje. Esse é o lugar onde se reúnem pessoas que sabem discernir aquilo que tem valor eterno. É assim que tem que ser. É o lugar de pessoas que têm buscado a sabedoria de Deus, que foram agraciadas pela revelação da verdade, desprezada por muitos, sim, mas que é tão real, é tão concreta, é tão verdadeira. Esse é o lugar daqueles que têm anelado por aquilo que Deus reservou para os crentes. Porque nem o pão ou o mel, nem a prata ou o ouro, nem as satisfações da carne, nem as ostentações do intelecto são mais importantes, são mais valiosas do que isso. Que nós possamos compreender, meus irmãos, estas maravilhas. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente.